Desejo a todos as boas-vindas, um sábado a todos os irmãos, as nossas visitas. Que Deus seja louvado pela vossa presença aqui no nosso meio, em deixar os vossos compromissos e dedicar esse tempo maravilhoso que Deus lhes concede para poder estarem aqui em comunhão, neste lugar à parte, para se alimentar deste manancial do pão da vida que é a palavra de Deus. Deus escolheu-me para este sábado transmitir esta mensagem. E como muitas mensagens, nós não sabemos o que é que devemos transmitir, como devemos transmitir, de acordo com as necessidades de cada um. Mas sabemos que esta mensagem vai ser transmitida, mas irá chegar a cada coração de maneira diferente, segundo as suas necessidades e a maneira, a perspectiva de compreender este maravilhoso amor e o grande plano da salvação por nós. Irmãos, o tema de hoje tem como título Revelação do quê? Do amor. E o que é isso, irmãos? O que é isso? Então, as minhas palavras, elas não vão conseguir expressar esse amor. Então, nós podemos ver que essa revelação do amor, Deus pode fazê-la através da natureza, pelas obras da sua criação, em que tudo que existe tem um Criador. E tudo que é criado pelo nosso Criador tem uma mensagem. Toda a criação tem uma mensagem. O livro O Caminho a Cristo começa no início a dizer: Deus é amor. Tudo na natureza manifesta o seu amor. Tudo que é animado e tudo que é inanimado. Inanimado, podemos dar um exemplo. Uma folha de uma árvore não tem vida, caiu da árvore. Até nessa pequena folha nós conseguimos ver o amor de Deus. São lições que Deus nos revela até nós, através da natureza, através da palavra de Deus também podemos compreender o amor de Deus. Através do homem não conseguimos compreender, porque os homens, infelizmente, após o pecado, perderam essa característica. E ao longo da era nós vemos que homens do passado, que podemos ver nas pessoas de Josué, José no Egito, Daniel, homens íntegros e fiéis em que demonstraram esses princípios celestiais do reino de Deus, esse amor, mas nunca por completo. Então Deus usou o único método que podia então revelar esse amor. Por isso é que eu escolhi Filipenses capítulo 2 e o versículo 8. Nós depois vamos compreender o resto, em que começa, em que nos diz: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Imaginemos, irmãos, a majestade do céu, o Rei da Glória, ter que deixar o mundo, o seu reino, a sua adoração, e ver este mundo de miséria e pecado, revestir-se da humanidade. E mesmo assim, agora humilhar-se a si mesmo. Um rei humilhar-se a si mesmo. E ser fiel até à morte. Mas não uma morte qualquer. A morte de cruz. Não sabemos quem é que estamos a falar. De quem? De Jesus. O Filho de Deus. Então vemos que o homem caiu. Verdade? O homem caiu. E a imagem de Deus nele se deformou. Esse foi como uma consequência do pecado. E por causa da desobediência, o que é que aconteceu? O homem tornou-se depravado e as suas inclinações debilitadas. Não é? Sua faculdade diminuiu e a capacidade de compreender ou até demonstrar esse amor ou essa gratidão foi se perdendo. Então vemos que ao homem só restava mais uma coisa. O quê? A tribulação, o sofrimento e, por fim, a morte, não é? Então, o homem, como perdeu completamente essa característica, a imagem, a glória que estava nos nossos pais, Adão e Eva, que perderam esse brilho, que era a presença do Senhor, que era a imagem, o amor de Deus, a presença de Deus, eles perderam isso. Agora, Deus quer revelar e colocar de novo essa presença, essa característica no ser humano. Então vemos no texto inspirado que nos diz que a revelação do amor de Deus para com os homens centraliza-se na cruz.
Irmãos, reparem o que é que está aqui escrito. A língua não pode exprimir sua inteira significação. A pena é impotente para descrever. Incapaz a mente humana de penetrar. Olhando à cruz do Calvário, só nos é possível dizer o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida e a vida eterna. Eu podia começar com este versículo de introdução, que era a manifestação da revelação do amor de Deus. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Mas eu comecei com este versículo com outro propósito. Então vemos que aqui a revelação de Deus centraliza-se aonde? Na cruz. Nós vemos que na cruz é revelado para os judeus, né? Diz o apóstolo Paulo, escândalo para os judeus, né? E os gregos procuram conhecimento, né? E vemos que na cruz, para os gregos é loucura. Mas para aqueles que creem, aqueles que se salvam, o que é? É o poder de Deus. É a sabedoria de Deus para aqueles que se salvam. Então vemos que aqui o importante nisto tudo é o conhecimento. Porquê? Nos diz aqui, o conhecimento de Deus, segundo a revelação dada em Cristo, eis o que devem ter todos quando se salvam. Diz que é o conhecimento que opera a transformação no caráter. Recebido, esse conhecimento recriará a alma à imagem de Deus e comunicará a todo o ser um poder espiritual que é divino. Então qual é o foco? O conhecimento. Sabem o que é que está escrito? Meu povo perece, porque faltou o conhecimento. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. E sabemos que nós saímos das concupiscências que há no mundo pelo conhecimento no nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo se centraliza nessa oferta, na cruz do Calvário. Então, irmãos, vamos lá virar a atenção à cruz do Calvário e ver qual é a história desenvolvida por trás disto tudo. A promessa é de Deus. E ela nos disse, sereis santos, porque eu sou santo. Essa é a palavra de Deus. E diz que Ele, Deus, nos escolheu lá, desde a eternidade, né? Antes que houvesse pecado, Deus já tinha um propósito, já tinha o plano da redenção. E vemos que a mensagem de Cristo para nós é a nossa santificação. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, como está escrito em 1 Tessalonicenses. E vemos aqui então esta esperança. No meio da queda, vemos a revelação. E nessa revelação, Deus quer nos transmitir o quê? A transformação do caráter que foi perdido por causa da desobediência. Simples, mas como é que se faz esse trabalho? É um trabalho que quase ao homem parece impossível. Como é que nós podemos ser santos agora? Como é que nós podemos ser obedientes se a nossa característica é fazer guerra contra Deus? Porque está escrito, se não fosse Deus a intervir, nós praticamente nos juntávamos com Satanás e iríamos fazer guerra contra Deus. É isso que aconteceria se Deus não intervisse. Então, pela revelação desse amor, é a oportunidade que Deus nos dá para transformar este coração duro da pedra, tirar dele este coração de pedra e colocar nele um coração de carne. E colocar nesse coração de carne o quê? A sua lei. A lei que foi escrita em tábuas de pedra, agora promete que será escrita em tábuas de coração. E é isso que Deus quer para nós. Então, esse é o propósito de Deus. Nós podemos buscar em Mateus capítulo 5 e o versículo 48, um pedido de Jesus. É interessante que no tempo de hoje, nas condições em que nos encontramos, parece quase impossível. Pedi a um irmão que pudesse ler-nos para nós este versículo 48 do versículo capítulo 5. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai, que estás no céu. Amém. Irmãos, a pergunta é, Jesus nos pediria algo impossível? Atenção com essa perfeição, porque muitos chegam a extremos. Temos que ser equilibrados nisto tudo. Então, há onde reparar que este versículo é o último versículo do capítulo 5. E essa perfeição, que foi perdida por causa da desobediência, do pecado,
Jesus nos pede para sermos perfeitos. Como é perfeito Deus na sua atmosfera. Mas como podemos ser perfeitos na nossa atmosfera? Neste nosso mundo? Os irmãos se repararam que no capítulo 5, elas começam com as bem-aventuranças. Estamos a focar-nos lá para o tempo de Jesus, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, em que Jesus transmite uma mensagem que o povo era novo, porque o povo, já foi dito aqui várias vezes que os ricos é que eram os beneficiados, né? E os pobres, os sofredores, já eram atormentados, já estão a receber a punição dos seus pecados. Então Jesus agora vem com uma mensagem suave, bem-aventurados, né? Ele nos diz os pobres de espírito. Né? Bem-aventurados os que choram. Nós temos aqui as bem-aventuranças. Entretanto, depois destas bem-aventuranças, na segunda parte deste capítulo, Jesus começa a falar na lei. Por exemplo, no versículo 17, Jesus diz, não cuideis que vim destruir a lei aos profetas. Não vim a derrogar, mas cumprir. Então Jesus fala aqui em engrandecer a lei. E entretanto, fala aqui no versículo 21, por exemplo, ele diz assim, não matarás, por exemplo, ouviste o que foi dito pelos antigos? Não matarás. Então começa a falar na lei de Deus. E por aí fora, ele me diz que matar não é só pegar uma pistola, uma faca e tirar a vida. Diz aquele que se irar contra seu irmão sem motivo, já está a matá-lo. E também começa mais, versículo 27, ele fala, por exemplo, no adultério. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Jesus está-se a referir à lei. A lei é perfeita. Sede vossos perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que não estão. Já estamos a buscar ali um ponto. Obediência, fidelidade. A lei de Deus está em foco, que é o caráter de Deus. E para aí fora, Deus diz aqui, Jesus diz que aquele que olhar a mulher do seu próximo e a desejar já está a cometer adultério. Então o adultério não é só na prática, não é? Também diz aqui para não dizer falso testemunho, etc. E a terceira parte aqui do capítulo 5, chegamos ali ao versículo 43, nos diz, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Né? Isso é o que eles faziam. Porque a lei do amor não é essa. A lei do amor é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus, ele muda toda essa ideia de como eles obedeciam à lei e guardavam os seus mandamentos. Ele, no versículo 44, ele nos mostra o que é ser perfeitos. Sede vós perfeitos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei o que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Resumindo, esse versículo 44 nos mostra Jesus o que é ser perfeito. Amar aqueles que nos odeiam, orar para aqueles que nos maltratam. Irmãos, isso é o que é ser perfeito. Porquê? Porque Jesus continua, faz o seu sol nascer sobre o justo, não é? Deus faz isso tudo. Tanto os bons como os que não são bons, eles têm as mesmas bênçãos de Deus. Deus não faz exceção de pessoa. E termina então com este versículo, o 48. Sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, quando praticamos esse princípio da lei do amor, nós amamos a Deus e amamos ao nosso próximo. Isto é o que é ser perfeito, ser obediente. E mostra então aqui que o propósito, diz aqui que no livro Refletindo a Cristo, nos diz, o seu propósito é que o homem seja correto e digno diante de Deus. E assim o seu plano não será frustrado. Ele enviou o seu Filho a este mundo a fim de pagar a penalidade do pecado e mostrar ao homem como viver uma vida sem pecado. Estão a entender? Jesus veio demonstrar que é possível. E nós perguntamos, mas Jesus nasceu de Maria sem precisar de homem, não é? Foi uma experiência que nós não passamos por essa experiência, não é? Então Jesus está em vantagem. Não. Jesus, nessa experiência, ele adota a natureza de Adão. Isto é sem pecado. Certo? Mas ele é revestido da nossa natureza de pecado. Porquê? Porque Jesus nasceu como criança. Adão não. Então vemos que Jesus é o exemplo, coisa que Adão não é. Jesus é o exemplo para quem? Para as criancinhas. Estão a entender? Jesus é um exemplo para os jovens. Porque ele passou por essas fases. Jesus é um exemplo para os adultos. Estão a entender? Então, na sua vida, mostra que Jesus foi um exemplo e Ele é o nosso exemplo
que é possível sermos, como é que é? Termos uma vida obediente. E quando temos uma vida obediente, é uma vida sem pecado. Mas é impossível, porque nós já somos pecadores. Mas dentro desse parâmetro, Jesus diz para nós sermos perfeitos e afastarmos do mal, chamar o pecado pelo seu nome. E mostra que Jesus, na natureza humana que ele viveu, que é possível vencer. Ligada à natureza divina. Está a entender? Ligada ao Pai. Só assim é que é possível. E é nesse contexto que nós devemos ser perfeitos. Porque nós nunca seremos perfeitos sem a presença divina. Nunca. Porque é a presença divina, o seu Espírito, que faz isso em nós. Começa a colocar, a enfrentar, a chamar o pecado, a discernir que é o bem, que é o mal, o que é o pecado, as ciladas do inimigo, o tempo em que estamos. Ele começa a desdobrar todas essas informações. Então vemos aqui que Jesus, ele é o exemplo. Para mim, para uma criancinha, para todos em suas fases de crescimento. E em tudo, ele não teve pecado. Né? Se fez pecado, é verdade, mas nunca sem pecar. E ele mostra-nos isto aqui ao longo da sua vida. A Bíblia mostra-nos isto, mostrando assim a fidelidade e amor, apesar no mundo em que estamos. Então vemos aqui que, por sua humanidade, Cristo estava em contacto com quem? Conosco, com a humanidade. E por sua divindade, firmava-se no trono de Deus. Diz aqui que como filho do homem, deu-nos um exemplo de obediência. E como filho de Deus, dá-nos o poder para... Estão a entender? Vamos fazer uma pequena parte. Imaginemos que Deus não enviaria o seu filho. Enviaria 2 ou 3 anjos para revelar o amor de Deus para conosco. Seria isso possível? Vamos dar outro exemplo. Imagina que Deus enviaria todo o céu para resgatar o ser humano. Para demonstrar que Deus não deixou o homem para ser e que mandou um escape para salvar a humanidade. Isso era possível. Foi preciso Jesus, Filho de Deus, vir a este mundo, morrer, passar por tudo isto, para demonstrar o amor? Irmãos, estão a ver a oferta de Abel e Caim? Ambos fizeram um altar. Ambos ofereceram um sacrifício. Certo? Qual deles mostrou fidelidade e amor a Deus? Abel, porque ofereceu aquilo que Deus pediu. Mas Caim ofereceu também. Mas à sua maneira. Deus, quando ofereceu, não ofereceu um anjo. Nem 2 anjos. São criaturas. Ele ofereceu parte de si. Como? Na pessoa do Filho. Estão a entender? A minha pergunta é, qual é o significado de entregar um filho? Quem muito ama. A história de Abraão, dá-me teu filho. A quem tu, teu único filho. A quem tu amas. Estão a entender? Mostrando que Jesus era o Filho de Deus. A imagem, expressa a imagem do Pai. Ele era o único que poderia então revelar esse amor. Irmãos, foi a única maneira de Deus mostrar esse amor, em dar seu Filho. Por isso é que está, Deus amou o mundo de tal maneira que deu essa manifestação, esse amor. Para quê? Para trazer a paz que nós perdemos. Está a entender? Na Pena Inspirada nos diz que Cristo é o príncipe da paz e é sua missão restituir à terra e ao céu a paz que o pecado arrebatou. Então, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Todo, irmãos, atenção, todo aquele que consente em renunciar ao pecado e abre o coração ao amor de Cristo, torna-se participante desta paz celestial. Amém? Então é possível que nós podemos renunciar ao pecado. Então, é na vontade que Deus coloca em nós. É abandonar o pecado. Estão a entender? Afastar-nos do pecado. E diz que ao nós fazermos isto, agora Deus trabalha no nosso coração esse amor, essa fidelidade, que é um princípio de origem celestial. Então vemos, através de Cristo, nesta revelação deste amor, que, irmãos, eu posso estar aqui a falar 1, 2, 3 horas, 4 horas. Como dissemos no princípio, palavra alguma, mente alguma, ou pena alguma pode escrever todo este amor. Então vemos aqui que Cristo é o único caminho que nos pode levar de novo à imagem perdida do Éden.
sermos de novo filhos de Deus, sermos transformados. Porque está escrito que Jesus vai voltar quando o seu caráter for refletido pela sua igreja. Irmãos, se nós não acreditamos que podemos refletir o caráter de Cristo, que podemos ser perfeitos como Ele pediu, que podemos afastar-nos do pecado e vencer o pecado, que é a transgressão da lei de Deus, e muito mais a fundo, que Jesus aprofundou muito mais a fundo que é a lei de Deus. Se é possível que Jesus deu-nos o exemplo, é possível agora a sua igreja vencer e honrar a Deus. E se preparar então a dar testemunho de que Deus é amor e que Deus deseja a salvação e a transformação do pecador para tornar-se de novo um filho de Deus. É esse o propósito. Então vemos na visão de Jacó, ele vê uma escada, né, que ligava o céu à terra. Estão a entender? E essa escada era quem? Jesus. Ele é que faz a ligação do pecador para voltar de novo a Deus, mas justificado através dessa escada pelo seu sangue. Purificado pelo sangue de Cristo. E diz que nesta escada, né, os anjos de Deus sobem e descem, né, auxiliando também nesse trabalho que é a transformação, a refletir esse caráter que foi perdido. Então vemos que Jesus, ele veio a este mundo testemunhar desse grande amor. Porque ele era o único que podia. Ele era o único que estava com o Pai. Era o único que podia manifestar. Porque Jesus junto com o Pai criaram todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fizera. Então vemos aqui na pena inspirada. Jesus, nesse caso, tomando sobre si a humanidade, Cristo veio ser um com a humanidade. E ao mesmo tempo revelar às pecadoras criaturas humanas o Pai Celestial. Aquele que estivera na presença do Pai desde o princípio, aquele que era a expressa imagem do invisível Deus, era o único habilitado a revelar à humanidade o caráter divino. Lindo. Em tudo ele foi feito semelhante a seus irmãos. Fez-se carne tal como nós somos. Amém? Então ele é o único que consegue compreender as fraquezas e as lutas do ser humano. Ele conhece desde uma criancinha, desde um adulto, ele conhece todas as lutas, todas as dificuldades que temos para sermos vencedores. Vencer o pecado. E ele mostra-nos que é possível vencer, porque ele venceu para a glória de Deus. Mostrando que o inimigo lá no céu dizia que é impossível o homem obedecer à lei de Deus. Que os anjos não precisavam de lei, mas os homens precisavam. E que era impossível de fazer. Então Jesus agora prova que é possível obedecer. É verdade ou mentira? Agora Jesus quer provar dessas acusações do inimigo que a sua igreja também pode obedecer à lei de Deus. Que pode sair vencedor desta batalha. Que pode se tornar um povo santo, um sacerdócio real, não é? Ele quer tornar esse povo irrepreensível, refletir esse caráter ao mundo, para que Jesus então possa voltar e buscar o que são seus. Agora estamos aqui como testemunhas. Vamos ler então esse propósito todo da salvação e o que Deus tem para nós. Em Colossenses capítulo 1, e o versículo 19 ao 22. Colossenses, a seguir a Filipenses, se não me engano. Efésios, Filipenses e Colossenses, não é? Exatamente. Colossenses, capítulo 1, e o versículo 19 até o 22. Olha o que é que está aqui escrito. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Versículo 21. A vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Versículo 22 e último. No corpo da sua carne, isto é, pela morte, para perante ele nos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Amém? Amém? Vemos esta manifestação do amor por quem, irmãos? Por mim. Por mim.
Foi esta a revelação do amor, para que eu possa agora ser justificado e de novo ser aceite ao Pai. E podemos fazer que agora Jesus foi a expressa imagem de Deus, porque Jesus disse a Filipe, quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Portanto, estamos a falar de um discípulo que viu todos esses milagres que Jesus fez, a maneira dele falar, a calma, a simpatia que ele tinha com todos aqueles que muitos que não mereciam. Não julgando, vemos aquele exemplo dele ajudar aquela adúltera que foi apanhada em adultério, né? E vemos que a resposta de Jesus foi, Filipe, há tanto tempo estou convosco, nesse caso contigo, e ainda não viste o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque Cristo expressa a imagem do Pai. Irmãos, realmente porque Cristo, Ele é o Filho de Deus. Ele esteve com o Pai desde o princípio. E todas as coisas foram feitas por Ele. E vemos que Ele era o único que poderia revelar esse amor. Tanto aos céus, como à terra. E vemos que agora Cristo, Ele foi a expressa imagem do Pai. Irmãos, Jesus agora quer que nós sejamos a imagem do Filho, que é o caráter do Filho. E quer que nós agora sejamos aquela luz, né? Aquele sal. Né? Nós podemos abrir agora em 2 Coríntios, um bocadinho atrás, 2 Coríntios capítulo 3, e o versículo 2 e 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. O que é que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. E o versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Estão a ver o que é que a lei de Deus escrita no nosso coração, o que é que ela faz? Ela torna-nos uma carta viva. Para quê? Uma carta viva para manifestar o caráter de Cristo, que é o caráter do Pai. E é isso que Deus quer para nós. Os irmãos podem ver aqui também. Nós lemos que Filipenses capítulo 3, não foi? Foi o versículo de introdução. Vamos compreender esse mesmo sentimento lendo o resto dos versículos. Porque eu comecei com o versículo 8 e eu queria ler o versículo 5 até o 11, lógico. Vamos ler então para concluir este versículo e compreender este amor revelado. E neste versículo nós podemos ver que realmente este sentimento é o que nós mais devemos desejar. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando agora na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Amém? Versículo 9. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Versículo 11, para concluir. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quem? Para a glória de Deus o Pai. Amém? Amém. Maravilhosa revelação. A majestade do céu, o Rei da glória, vir a este mundo de pecado e humilhar-se. Servir e não ser servido. Buscar o interesse do Pai em salvar as criaturas, não buscando o seu próprio interesse. Negando, isto é, pondo de parte a sua divindade, isto é, não usar para benefício próprio. E acima de tudo, irmãos, vai carregar toda a eternidade nas suas mãos os sinais da marca que me dá a salvação. Eu podia vir aqui, passar por tudo isto e voltar agora ao que era antes. Mas não. Ele até a natureza humana, divina, ele vai carregá-la. Porque vai ser a divindade dentro da humanidade de Cristo. Porque a humanidade de Cristo também subiu ao céu.
E isso vai ficar real por toda a eternidade. Mostrando que o amor de Deus, ele é eterno. Ele foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então vemos aqui que a revelação, o amor de Deus, ela encontra-se na pessoa do Filho. Que Deus abençoe esta lição e que possamos nós refletir esse caráter, esse amor que Deus quer para nós, para que possamos, a sua igreja, trabalhar nesse propósito de ser uma carta, uma luz para o mundo. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Né? Ela serve para temperar. Vós sois a luz do mundo. Então resplandeça a vossa luz. Jesus quer que o caráter de Cristo seja refletido na sua igreja. E quando isso acontecer, Jesus irá nos reclamar para levar-nos para Ele. Porque diz, estes são meus. Vinde benditos do meu Pai. E herdei o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Amém.